Pense num momento em que você fez algo por alguém, sem calcular, sem esperar retorno, sem pensar no que ia ganhar com isso. Pode ter sido algo pequeno, segurar uma porta, ouvir um amigo no momento certo, preparar uma refeição com cuidado para alguém que estava mal. Agora, lembre do que sentiu logo depois. Não estou falando do agradecimento que recebeu. Estou falando de algo que aconteceu dentro de você. Uma espécie de leveza, um calor discreto no peito, uma sensação de que o dia fazia sentido de um jeito que é difícil de explicar com palavras. Esse sentimento tem um nome. E não é satisfação, nem orgulho, nem autoestima elevada. É alegria. Uma alegria específica, diferente de todas as outras. Porque ela não vem de algo que você recebeu ou conquistou. Ela vem de algo que você deu. Existe uma frase que captura isso com precisão quase desconcertante. Quando nos entregamos de coração, nossos atos brotam da alegria que surge e resplandece sempre que enriquecemos de boa vontade a vida de outra pessoa. Brotam, resplandecem, enriquecemos. São palavras que não pertencem ao vocabulário da produtividade ou da performance. Pertencem ao vocabulário da vida vivida com presença. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vivemos numa época que confunde alegria com prazer e prazer com felicidade. São coisas relacionadas, mas profundamente diferentes. O prazer é imediato, sensorial e passageiro. A refeição deliciosa, o episódio que você maratonou, a compra que você não precisava, mas fez mesmo assim. Não há nada de errado com o prazer. O problema é quando ele se torna o único critério para o que vale a pena buscar. Porque o prazer não sustenta. Ele satisfaz por um tempo, então exige mais. Mais intensidade, mais novidade, mais estímulo. É a lógica da tolerância. O que ontem era suficiente, hoje já não é. E assim, a pessoa vai em busca de doses cada vez maiores de algo que, por definição, nunca vai preencher o que ela realmente busca. A alegria é diferente. Ela não depende de intensidade. Ela não se esgota com o tempo. E aqui está o paradoxo que a ciência tem confirmado nas últimas décadas. Ela aumenta quando é compartilhada. Estudos em neurociência e psicologia positiva mostram consistentemente que atos de generosidade ativam os mesmos circuitos de recompensa no cérebro que atividades consideradas prazerosas, mas com uma diferença crucial. O efeito dura mais e não cria dependência. Dar genuinamente não embota os sentidos, ele os afina. A expressão entregar de coração aparece muito em músicas, em discursos, em cartões de aniversário. E justamente por isso corre o risco de se tornar vazia, uma frase bonita que não diz mais nada de concreto. Então vale a pena perguntar: o que significa de fato agir de coração? Significa primeiro que a ação não nasce do medo. Não é a generosidade que vem do receio de ser julgado se você não ajudar. Não é a bondade performática que existe para ser vista, registrada, admirada. Quando o coração é a origem, o ato acontece independente de plateia. Significa, segundo, que há presença. Você não está ajudando enquanto pensa em outra coisa, enquanto espera que acabe logo para voltar às suas próprias preocupações. Você está ali, inteiro, disponível, genuinamente interessado no outro como ser humano completo. E significa, terceiro, que há alegria no próprio ato, não apenas no resultado. Quando você cozinha com amor para alguém, a alegria não está só na expressão da pessoa quando ela prova. Ela está no processo inteiro, na escolha dos ingredientes, no cuidado com o preparo, na intenção que atravessa cada etapa. A entrega de coração transforma o ato em si numa fonte de significado. Esse é o ponto que separa a generosidade genuína da generosidade transacional. Uma busca o resultado, a outra vive no caminho. A palavra brotam
na frase que abre este vídeo, é deliberada e poderosa. Brotar não é decidir, não é calcular, não é seguir uma regra moral que diz que você deveria fazer o bem. Brotar é surgir naturalmente, como algo que já estava ali, esperando condições para emergir. Existe uma distinção importante entre fazer o bem porque você acha que deve e fazer o bem porque simplesmente não consegue não fazer. A primeira é virtude construída pelo esforço. A segunda é virtude que virou caráter. E o caminho de uma para a outra passa, invariavelmente, pela prática repetida de pequenos atos de boa vontade, até que eles deixem de exigir deliberação e comecem a acontecer como expressão natural de quem você é. Pense em alguém que você conhece que tem esse traço. Uma pessoa para quem ajudar parece instintivo, que percebe quando alguém precisa antes mesmo de ser pedida, que encontra formas de contribuir que nem você mesmo havia imaginado. Essa pessoa não acorda de manhã pensando, hoje vou ser generoso. Ela simplesmente é. E essa naturalidade é o resultado de anos, consciente ou não, de cultivar a boa vontade como postura diante da vida. O que a frase nos convida a perceber é que esse estado não é um privilégio de poucos. É um destino possível para qualquer pessoa disposta a começar, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que sem certeza do caminho. Há uma palavra no centro da frase que merece atenção especial. Resplandece. Resplandecer não é brilhar sozinho, é irradiar, espalhar luz para além de si mesmo. E essa escolha de palavra revela algo profundo sobre a natureza da alegria que nasce da entrega genuína. Ela não fica contida em quem a gera, ela transborda. Quando você age com boa vontade em direção a alguém, você não apenas muda o estado emocional dessa pessoa, você cria uma ondulação. Estudos sobre o que os pesquisadores chamam de contágio emocional positivo mostram que atos de generosidade se propagam, que a pessoa beneficiada tem maior probabilidade de agir com generosidade em relação a outros, que testemunhas de um ato bondoso se sentem mais motivadas a fazer o mesmo, que a atmosfera de um ambiente inteiro pode ser alterada por um único gesto genuíno. Isso significa que quando você enriquece a vida de uma pessoa, de coração, você não está apenas impactando aquela pessoa. Você está participando de algo maior, uma corrente invisível de boa vontade que se propaga de formas que você nunca vai poder mapear completamente. E aqui está o que talvez seja o insight mais libertador de tudo isso. Você não precisa ver o impacto para que ele seja real. A semente plantada com intenção genuína cresce independente de você estar lá para ver a flor. A última peça da frase fala em enriquecer a vida de outra pessoa. E é importante desmistificar o que isso significa, porque a maioria das pessoas, ao ouvir isso, pensa imediatamente em grandes gestos, em doações significativas, em sacrifícios heróicos, em atos que exigem recursos que ela talvez não tenha. Mas enriquecer a vida de alguém raramente exige grandiosidade, exige presença. Enriquecer é ouvir de verdade, não para responder, mas para entender. É lembrar do nome de alguém que acabou de se apresentar e usá-lo na próxima frase. É enviar uma mensagem para dizer que você pensou numa pessoa sem nenhum motivo prático. É fazer uma pergunta que mostra que você presta atenção no que o outro vive. São gestos que custam pouco em termos de tempo ou recursos e que têm um peso desproporcional na vida de quem os recebe. Porque o que eles comunicam, no fundo, é uma das mensagens mais poderosas que um ser humano pode transmitir a outro. Você importa. Eu te vi. Você não está invisível para mim. E quando essa mensagem chega, quando alguém a recebe de verdade, algo nela se ilumina. E algo em você também. Esse é o resplandor de que a frase fala. Não é metáfora.
É o que acontece quando dois seres humanos se encontram de verdade. A alegria que brota da entrega genuína não é um estado reservado para santos ou para pessoas com circunstâncias de vida excepcionais. Ela está disponível agora, neste dia, nesta semana, nas interações que você já vai ter amanhã. Você não precisa mudar sua vida para começar. Precisa mudar sua atenção, direcionar um pouco mais dela para as pessoas ao seu redor, perguntar um pouco mais, ouvir um pouco mais, oferecer um pouco mais. Não porque você deve, mas porque descobriu que quando faz isso de coração, algo dentro de você se acende. E quanto mais você acende, mais luz há para compartilhar. Se esse vídeo tocou algo em você, deixa o like. Ele ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão buscando exatamente isso. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada. E me conta nos comentários, qual foi o último ato de boa vontade que te deixou com aquela sensação boa no peito, mesmo sendo algo pequeno? Até o próximo vídeo.